Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 8 de abril, estamos com o Alimento Diário, essa série do Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 6, o Poder da Ressurreição. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 24, a conduta do ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, o Senhor está preocupado com a maneira como nós temos nos conduzido, Senhor Jesus, a maneira como nós temos vivido, feito todas as coisas. A gente precisa de fato aprender a depender do Espírito. Ele tem nos feito passar por situações, por experiências, tudo isso para a gente não confiar em nós mesmos, mas confiar nele. Ele sabe tudo aquilo que a gente precisa passar, ó Senhor Jesus. E de fato a gente só vai aprender isso pelo Espírito, pelo exercício do nosso Espírito. O Senhor vai nos concedendo um espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais convicção, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance mais os seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 16, versículo 24. Ó Senhor Jesus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 1, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor Jesus. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje: consciência pura e conduta singela e sincera. Ó Senhor Jesus. Em 2 Coríntios, Paulo fala de sua conduta, de seu testemunho, de seu viver. Enquanto o conteúdo de sua primeira carta era altamente argumentativo, porque tinha como encargo resolver os problemas da igreja em Corinto, em sua segunda carta, ele expõe os conflitos pelos quais passou e dá testemunho do que vivia. Mais importante do que fazer obra é seu viver. Sua obra tem de ter a sustentação de seu viver, senão a obra é vazia. A obra é algo exterior. Seu conteúdo e sustentação são interiores. Como mencionado na semana anterior, as experiências das riquezas de Cristo são o conteúdo principal do ministério da Nova Aliança, mas deve ter a sustentação dos sofrimentos de Cristo, das pressões que nos consomem e da obra aniquiladora da cruz. Ó Senhor Jesus. A obra aniquiladora da cruz tem a finalidade de matar quem somos, pondo fim à nossa vida da alma. Assim, as experiências das riquezas insondáveis de Cristo passam a ter raízes. Não são poucos os irmãos que só conseguem desfrutar o Senhor quando está tudo bem. Quando vem a tribulação, perdem todo o desfrute. Isso mostra que seu desfrute das experiências das riquezas de Cristo não é muito consistente. A verdadeira experiência de Cristo é aquela que passa por todas as provas. Em todas as situações, confie no Senhor. Ó Senhor Jesus. Estamos na reta final e precisamos colocar nossa vida em ordem. Precisamos ter o testemunho. Voltando para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz:
o testemunho da nossa consciência. A consciência é a entrada, é o portal que nos introduz no Espírito e é a sua parte principal. Convém lermos mais alguns versículos para vermos a importância da consciência na pessoa de um ministro da nova aliança. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A consciência está aqui como testemunha. Ó Senhor Jesus, quando temos boa consciência, conseguimos olhar nos olhos das pessoas. Leamos, fitando Paulo, os olhos no sinédrio disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Graças ao Senhor, para mantermos uma boa consciência diante de Deus, temos o sangue precioso de Cristo. Se o ofendemos, ofendemos também nossa consciência. Daí, podemos aplicar o sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de toda a injustiça. Ó Senhor Jesus, além de ter uma boa consciência diante de Deus, também devemos ter uma consciência pura diante dos homens. Leiamos. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Se queremos ser um ministro da nova aliança, devemos pôr nossa vida em ordem, resolver nossas pendências. Se temos dívidas com alguém e não conseguimos cumprir nossa promessa de pagamento, oremos a Deus para resolver essa questão. Se ofendemos alguém, peçamos perdão. Se não lidarmos com as pequenas pendências, não entraremos no galardão do reino. A Bíblia fala claramente: em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Essa é uma palavra de justiça. Trata-se do evangelho do reino. Ó Senhor Jesus. Paulo serviu com a consciência pura. Leiamos. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Esse, portanto, deve ser o padrão de alguém que deseja ser um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, para extrairmos mais princípios com respeito à conduta de um ministro da nova aliança, continuemos lendo 2 Coríntios. Com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Além de contar com o testemunho de sua consciência, Paulo também se conduzia com santidade e sinceridade de Deus. A palavra santidade também pode ser traduzida por singeleza ou simplicidade. Ó Senhor Jesus, a melhor tradução para a sabedoria humana é sabedoria carnal, que no grego é sarkikos, isto é, carne. Parafraseando a segunda parte do versículo 12 temos: não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido. A palavra vivido não tem aqui o sentido de viver, mas de conduzir-se, comportar-se. Nesse contexto, cabe uma pergunta a cada um de nós: como tenho me conduzido? Mais precisamente, por causa dessa percepção é que escolhemos o título desta semana. Ó Senhor Jesus. Nessa epístola, vemos como Paulo se conduzia no mundo, e mais especialmente para com os coríntios. Portanto, nossa conduta é para com as pessoas de fora e também para com os irmãos na igreja. Devemos ter uma conduta singela. O equivalente para singelo em inglês é single, que só vê uma coisa, como os olhos da pomba, que, segundo dizem, são singelos, porque conseguem focar apenas em uma coisa. Ó Senhor Jesus. Por isso temos falado em estarmos engajados, comprometidos e focados. Singelo está em oposição a complicado. Querido leitor, conduza-se de forma singela e sincera com os irmãos da igreja e também com as pessoas de fora. Isso certamente o qualificará para ser um ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, não basta só a gente conhecer a palavra, né? Senhor Jesus, a gente precisa nos aprofundar na palavra para a gente ser um ministro da nova aliança. Mas Senhor Jesus, como tem falado, não é só uma questão de fazer obras, fazer coisas, mas é uma questão de viver. Ó Senhor Jesus, hoje, infelizmente, né, o que a gente vê muito, né, na internet, né, fala-se muito do irmãos de Deus, pastores, ministros, que falam isso, falam aquilo, tem igreja tal, isso e aquilo. E aí muitos pegam ali para falar mal, para atacar, para querer, né, defender o evangelho, né, defender, argumentar ali, né, o seu ponto de vista.
Ó Senhor Jesus, mostrar que, isso é heresia, isso não é, isso está de acordo com a palavra, não está. Ó Senhor Jesus. Mas como o irmão tocou nisso, ia ser complicado. Né? O irmão dá até o testemunho dele, que ele gostava muito de argumentar. Né? Qualquer coisa ali que alguém discordasse dele alguma coisa, ele já perguntava, mas o que você quer dizer com isso? Ele gostava de brigar, gostava de uma boa discussão. Né? Tinha bons argumentos. Ó Senhor Jesus. Eu sou uma pessoa também que argumenta muito. Né? Senhor Jesus. Estou sempre questionando e tal, mas hoje, o que eu aprendi? Né? Ao invés de ficar argumentando, discutindo com os irmãos, eu posso argumentar com o Senhor. Né? O Senhor ele é o meu melhor amigo. Né? Senhor Jesus. Né? Eu aprendi isso, né? Até já compartilhei aqui várias vezes aqui. Né? E numa certa palavra, o irmão Pedro Dong também compartilhou isso. Né? Ao invés de você ir lá e discutir, brigar com o irmão, vai para frente do espelho e briga com Deus. Ó Senhor Jesus, Ele permite isso. É como um amigo, né, que deixa você desabafar, deixa você falar. Com um amigo, né, seu melhor amigo, você tem facilidade de falar tudo que você pensa. Você pode falar, você pode gritar, pode espernear, porque ele é seu amigo, ele vai te ouvir, ele vai te compreender. Né, ele vai te ajudar a desabafar, né, tirar aquilo que está no seu coração. Então não é para a gente ser leviano diante de Deus, não é para falar besteira ali, mas é para de fato abrir o nosso coração. Às vezes a gente fica indignado, né? Poxa, estou fazendo uma injustiça comigo e tal. Né? Não é esse tipo de injustiça que Deus quer purificar, não. A injustiça é a gente deixar de cumprir a vontade de Deus. Então, né, eu posso ter me indignado, posso ter razão, posso ter ido lá, argumentado, falado, convencido todos. Mas a questão é, isso era a vontade de Deus? Ó Senhor Jesus. Né? Então é isso que precisa aprender. E hoje eu aprendi isso. Né? Eu continuo sendo questionador, continuo argumentando, mas ao invés de questionar, argumentar com os irmãos, vai gerar discussão, gerar uma situação ruim, eu faço isso diante do Senhor, né? Senhor Jesus. Né? E aí o Senhor vai respondendo todas as coisas, a gente vai se tornando mais íntimo dele, e assim, né, a gente se mantém num ambiente de harmonia. Tem coisas que de fato a gente precisa argumentar, precisa perguntar, mas é sempre no Espírito. Ó Senhor Jesus. A gente vê no próprio Senhor Jesus, né, que teve momentos ali que ele se irou. Paulo também fala, me irei no Espírito. Alguém vai falar, mas como é que pode um negócio desse? E a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então tem um limite, tem até um máximo onde a gente pode ir. E a gente é humano, a gente é falho. A gente vai sentir raiva, vai passar por situações, mas é o que está tocando aqui. A questão é, como é que está a sua consciência? A gente não deve deixar com que a nossa consciência fique suja. Então, ele até falou isso, né? Quando você começa a questionar demais, sua mente fica num labirinto, fica dando volta, aí você começa a imaginar, fulano falou isso por causa daquilo e tal, aí você começa a ser alvo da imaginação. É uma coisa que eu sempre falo muito com a minha esposa, né? Que olha, a imaginação não é parte do espírito. Né? O espírito é composto de 3 partes, né? Consciência, comunhão e intuição, né? Senhor Jesus. Então, a consciência que nos conduz a nossa mente ao espírito, né? A consciência faz parte do nosso coração, no sentido espiritual, que faz parte, são as 3 partes da alma, mais a consciência. A nossa alma ela é feita de mente, vontade e emoção. Tem pessoas que classificam muito mais coisas, mas a gente, se a gente resumir nessas 3 coisas, a gente vai ver que as outras coisas classificadas estão dentro disso tudo. Mente, vontade e emoção. A mente foi feita para compreender Deus, a vontade para buscar aquilo que Deus deseja, né? E a emoção para nos alegrar diante da vontade de Deus, né? Senhor Jesus. Mas hoje, se nós temos problemas emocionais, né? Problemas de ordem mental, ordem psíquica, como é que a gente vai levar nossa alma diante de Deus? Aí tem o trabalho da consciência. A consciência está ligada à nossa alma, né? Então é por isso que a gente precisa negar a vida da alma. Quando a alma ela é independente. Quando a nossa alma ela coloca a consciência de lado, ela coloca o espírito de lado e começa a agir por si só. Ela usa a mente para pensar nas coisas próprias, a sua emoção só quer ser agradada das coisas próprias, né? E a sua vontade se volta para si mesmo. Isso não é bom. Por isso que a Bíblia chama de vida da alma, uma vida independente de Deus, uma vida gerada através da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A árvore da morte, né? Que gerou morte ao homem. Esse tipo de caminho não é bom para nós, né? Aí é que entra a consciência. Mas, né, o Paulo fala para Timóteo, né? Alguns, por negligenciar a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Não é só uma questão de você ter consciência, mas a boa consciência. E aqui, o dia de hoje, a gente não vai falando a questão de ter uma consciência pura, né? A boa consciência está ligada a uma consciência pura, né, diante de Deus. A gente não ficar pensando, maldando as coisas. Às vezes tem que dar uma de bobo.
Ó Senhor Jesus, como o irmão dá testemunho, né, do pai dele. Às vezes é preciso ser bobo, né? Uma experiência que eu contei essa semana, né, de um pregador lá da palavra, que alguém vem para ele e fala assim, brincadeira de 1º de abril, né, e fala, olha, tem um tubarão voando lá fora. Aí ele sai correndo para olhar, o cara vira para ele e fala, você é bobo, né? Como é que você acredita que tem um tubarão voando? E ele foi simples, olha, eu prefiro acreditar que tem um tubarão voando do que crer que um crente está mentindo, né, do que um cristão está mentindo. Então ele viu que né, ele tinha uma consciência pura, olha, mentira não faz parte do viver cristão. Então se a gente vai se acostumando com pequenas coisinhas, pequenas mentiras, pequenas coisinhas do dia a dia, ó Senhor Jesus, a nossa consciência vai sujando, vai sendo cauterizada. Ou seja, vai perdendo a sensibilidade. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós, a gente precisa de uma consciência pura e uma conduta singela e sincera. Uma conduta simples, sincera, mas não é a minha sinceridade, não é a minha simplicidade, não é a minha pureza, é a de Deus. Então a gente precisa sempre submeter a Deus. Paulo fala que se nós fôssemos juízes de nós mesmos, a gente nunca ia ser julgado. Porque te olhar e falar assim, não, isso aí está certo, não precisa de julgamento não. Mas quem é o nosso juiz? É o Senhor, né? Paulo fala em 2 Coríntios mesmo, ele fala ali que quando ele vai, né, diante da sua consciência, né, e nada me argue, né, nada me interpela, nada me acusa a minha consciência, mas nem por isso eu me dou por justificado, porque quem me julga é o Senhor. Então ele falou, olha, eu não vou ficar argumentando com a minha mente, tentando me convencer das coisas, eu vou diante do Senhor. Paulo, ele era essa pessoa espiritual. Ele não seguia a sua própria agenda, ele não fazia as outras coisas. A gente vê ali, né, testemunho, né, quando, né, olha, tentei ir para a cidade tal, mas o Espírito de Jesus me impediu. Tentei ir para tal lugar, o Espírito Santo não deixou. Tentei ir para outro lugar, mas o Espírito de Deus me impediu. A gente vê ali, poxa, como é que pode isso? O Espírito de Deus impediu Paulo de pregar a palavra? Sim, porque era pregar a palavra segundo a maneira de Paulo. Mas aí depois veio uma visão do varão macedônio, passa a Macedônia, entendeu, né, que era a vontade de Deus, e aí procurou partir imediatamente para aquela cidade, para aquele lugar. Ó Senhor Jesus, por quê? É uma pessoa que seguiu a orientação do Espírito. Então a gente precisa ser conduzido pelo Espírito, né? Não é fácil, porque hoje a sociedade está fazendo tão bem o caminho contrário. Você tem que seguir a sua cabeça, você tem que seguir as suas coisas, ser autossuficiente, né? E a cultura de Deus está falando para nós o contrário. Não. Você não tem que ficar argumentando, né, no labirinto da sua mente, mirabolando, aqui, pensando um monte de coisa, maquinando as coisas. Não seja simples. Às vezes eu me pego assim, né? Poxa, fulano falou isso por causa daquilo. Opa, pisa no freio, parou. Ó Senhor Jesus, vamos exercitar o Espírito, Senhor Jesus, até sair desses questionamentos. Ó Senhor Jesus, como eu falei no início, né, a imaginação não é parte do Espírito. Espírito é consciência, comunhão, intuição. Então quando começa essas coisas tudo, peraí, está sujando minha consciência, estou pensando mal dos outros, parou aí. A questão não é se o irmão agiu com maldade ou não, se fez com intenção ou não. A questão não é essa. Eu posso julgar e ver, posso ver de maneira clara, olha, fulano fez isso mal intencionado. Mas não cabe a mim julgar, cabe ao Senhor. Eu posso olhar e ver e falar assim, não vou ficar pensando nisso do irmão. Né? Que ele se arrependa, porque é o que pode acontecer. O irmão pode depois se arrepender disso e diante do Senhor, o Senhor o purificar, né? E ele vir, né, depois com humildade, pedir perdão, mas a sua mente já complicou aquilo tudo, não fez com maldade, fez contra mim, isso e aquilo, aí você fica com a mente complicada, aí você começa a maldar as coisas também. Não, está vindo pedir perdão porque está com mau interesse, vai vir me enganar de novo. Ó Senhor Jesus, isso não é bom. E como eu falei no início, hoje infelizmente muitos cristãos estão seguindo esse caminho, colocam na palavra, colocam palavra na internet, fulano falando mal de Beltrano, falando disso, falando daquilo e tal. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, as pessoas vão ficando com a mente suja. Então, quando vem a palavra verdadeira, não, isso aí está mal intencionado. Ó Senhor Jesus. Mas o que o Senhor está mostrando para nós, vamos ter a consciência pura, vamos aprender a exercitar o Espírito. Quando você exercita o Espírito vai te conduzir a todas as coisas. Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito em verdade. A nossa mente carnal, nossa mente humana, né? Senhor Jesus, ela não vai compreender nada, vai só complicar tudo, vai trazer tudo para o lugar errado. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender
né, a não ficar tentando resolver os problemas com nossos argumentos, com nossas coisas, mas aprender a deixar tudo diante do Senhor. Às vezes acontece muito isso, muitas situações ali, irmão, o que você vai fazer para resolver? Né? Ó Senhor Jesus, eu falo, nada, eu vou orar. Não, mas você não vai tomar uma atitude? Não, eu vou orar, vou aguardar. Ó Senhor Jesus, né? Mas tem aquelas pessoas que são mais agitadas, não querem resolver logo e fica ali, pressiona. Ó Senhor Jesus, tem que ter muita calma ali. Não, calma aí, vamos seguir a orientação do Espírito. Aí depois, né, a própria pessoa acaba chegando e falando assim, pior que o que você falou foi exatamente o que aconteceu. Né? Eu quero aprender a ter a sua fé, eu quero aprender a esperar no Senhor como você espera. Ó Senhor Jesus. Mas é aí que está a diferença, né, do ministro de Deus, né, aquele que tem ali diante de Deus uma responsabilidade de liderar. Né? Quando você não tem essa responsabilidade, você pode agir no seu impulso. Mas quando você está ali, né, com responsabilidade de cuidar de pessoas, você não pode mais agir por impulso, porque você pode conduzir outras pessoas a errar como você está errando. Então isso que eu fui aprendendo com o tempo. Não, calma aí, eu preciso me purificar diante do Senhor. Se eu vejo que algo está ali me atribulando, me deixando com a consciência pesar alguma coisa, eu paro tudo, vou diante do Senhor, para o Senhor limpar, para parar de pensar. Porque a nossa mente é assim, quanto mais você pensa num problema, na situação, mais razão você tem, né? Mais argumento você tem, né, Senhor Jesus, e pior a situação fica. Então a gente precisa aprender diante do Senhor, como eu dei o exemplo, né? A pessoa agir de má fé. Amém, deixa ele, daqui a pouco ele se arrepende. E quando ele se arrepender, está tudo certo. Agora, se você ficar ali, você vai criar um outro problema, e outro, e assim vai. Ó Senhor Jesus, vamos ser simples, né? Vamos ser puros, sinceros diante de Deus. Não vamos deixar nada disso nos atrapalhe, né? De ficar puro, limpo diante de Deus. A gente deve isso para o Senhor. Né? Às vezes a gente olha, não, porque assim eu vou beneficiar o fulano vai se dar bem e eu vou perder isso, aquilo. Não interessa, a questão é o que o Senhor vai ganhar. Se a gente continuar sempre puro, simples, de maneira sincera diante de Deus, a gente só tem a ganhar. Ó Senhor Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ó Senhor Jesus, isso Ele quer se mostrar para nós. Né? Por isso está mostrando para nós, né, que Paulo expôs para nós seus conflitos, né, deu seu testemunho, sua conduta, seu viver. Tudo isso para mostrar que, olha, eu estou vivendo assim, passando por situações, mas estou vivendo diante do Senhor. É mais importante do que a gente ter, óbvio, fazer coisas para Deus, é como a gente tem vivido, e como os irmãos tocaram aqui, né? A obra que a gente faz tem que ter como sustentação o nosso viver, senão é uma obra vazia. Por quê? Não quer dizer que, então não vai dar certo? Pode até dar certo, a questão não é essa. A questão é que Deus não aprova. Deus, Abel e Caim apresentaram uma oferta diante de Deus. Deus aprovou Abel e sua oferta, mas rejeitou Caim e sua oferta. Então a questão não era o que Caim apresentou, mas como ele apresentou. Então hoje não adianta dizer, mas fulano está fazendo isso para Deus, isso e aquilo. Mas como é que está o seu interior? Ó Senhor Jesus, então o Senhor está mostrando para nós. A gente tem que ver, tem que ter conteúdo interior. A obra é exterior, mas o conteúdo e sustentação são interiores. Mas como que a gente vai saber isso? Só indo diante do Senhor, Senhor Jesus. Ele mostrou as experiências das riquezas de Cristo são o conteúdo principal do ministério da Nova Aliança, do ministro da Nova Aliança. Mas precisa ter como sustentação o sofrimento de Cristo, das pressões que nos consomem e da obra aniquiladora da cruz. A gente viu isso, né? Senhor Jesus, na semana passada, esses 3 itens, sofrimento, pressão que está consumindo a gente e a obra da cruz. Tudo a gente precisa levar diante do Senhor para morrer aquilo que pode nos atrapalhar, aquilo que pode nos levar a ser independente de Deus. Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo outro. Não vos conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquilo que você achava que era a obra, Deus chama de iniquidade. Ó Senhor Jesus, vai argumentar com Deus? Não tem como. Então isso que a gente precisa perceber hoje. Senhor, eu não quero produzir iniquidade, eu quero produzir a obra de Deus. Mas que ele tocou, como está tocando aqui, tem que ter uma sustentação. Então que cada um de nós possa ir diante do Senhor, e falar, Senhor, eu quero ter essa vida que vence todas as coisas, como ele deu o exemplo aqui. Tem pessoas que só conseguem avançar quando está tudo bem. Deu errado uma coisinha, já era. Ó Senhor, a pessoa já muda, da água, do vinho para a água, É o contrário,
Senhor Jesus. Mas o Senhor mostra para nós que a gente precisa ter experiência em Cristo sólido, apesar de estar passando por situações, né, continuar confiando no Senhor, continuar avançando, continuar cumprindo a vontade de Deus, né, tem que colocar tudo, toda a nossa vida em ordem. Nós estamos na reta final, precisamos dar testemunho do Senhor. Né? O ministro da Nova Aliança não é aquele só que fala, que ele dá um testemunho, aquele que tem um viver, né? Não só a consciência pura, né, dá testemunho, né, mas ela também é uma parte que nos leva sempre ao Espírito, né? A nossa consciência vai nos levar para a mente, ficar pensando, não, ela sempre nos conduzindo ao Espírito. Você vai sempre ali diante do Senhor, ali, e o Senhor vai mostrando, olha, da minha parte está tudo tranquilo. Ah, mas fulano falou isso. Não tenho problema nenhum com fulano, da minha parte está tudo tranquilo. Então é isso que vai sempre te levando diante de Deus. As pessoas vão olhar e vão ver a diferença. Talvez você ache que não, mas quando depois você vai tendo comunhão mais para frente, né, você vai vendo os frutos que isso produz. Isso é bom demais, não tem preço. E é isso que o Senhor ele exige, que a gente vá sempre anelando, né, sempre fazer aquilo que vai produzir frutos para Deus, que vai ajudar na edificação da igreja, né, vai ajudar todos a avançar. Então a consciência é o portal de entrada. Quando nos introduzir no Espírito, é a parte principal para nos conduzir em todas as coisas. É por isso que é importante a gente ver essa questão da consciência na pessoa do ministro da Nova Aliança. Né? Fazer tudo de boa consciência. Não fazer as coisas ali com má intenção. Né? Sempre estar ali de maneira pura, sabe? Ó Senhor Jesus. A consciência mostra que é o que dá testemunho. Então quando você está de maneira pura, às vezes, como eu falei, às vezes a pessoa pode olhar e falar assim, não, fulano está com má intenção. Mas quando ela for diante de Deus, a sua consciência serve de testemunho. Então o próprio Senhor pode dar testemunho. Por quê? Porque a sua consciência está pura. Talvez as pessoas não tenham entendido a sua intenção, não tenham entendido o que você falou, mas Deus dá testemunho de você, porque você está com a sua consciência pura. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber. Né? Então quando a gente tem uma boa consciência, a gente consegue olhar nos olhos das pessoas. Né? Por isso que fala, né, fitando os olhos do Sinédrio, pôde mostrar para as pessoas, ó, eu tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Então ele pôde dar testemunho, olha, eu tenho andado diante de Deus, não é diante de qualquer coisa. Talvez se pudesse falar, olha, tenho andado diante do fulano eu posso enganar, mas será que eu posso enganar Deus? De jeito nenhum. Né? Deus ele não é enganado por ninguém, ele conhece, né? Ele sonda o mais íntimo do nosso ser. Ó Senhor Jesus. Né? E que ele mostrou, para a gente poder manter essa boa consciência diante de Deus, a gente tem o sangue precioso de Cristo. Como eu falei, talvez aconteçam situações que venham sujando a sua consciência, você acaba ofendendo a Deus. E quando você ofende a Deus, você acaba ofendendo a sua própria consciência. Mas aí o que você faz? Você aplica o sangue de Cristo. Ele é fiel e justo para te perdoar, né, de toda a injustiça, de tudo aquilo que você fez fora da vontade de Deus. É por isso que a gente tem que estar sempre com a boa consciência. A pessoa foi ali e errou, fez algo que não é a vontade de Deus, mas depois ela pode se arrepender. Assim como você também pode realizar, né? Eu posso realizar uma situação que é fora da vontade de Deus e depois eu posso me arrepender. Agora, se o outro tem uma consciência pura, ele vai saber me perdoar, vai saber identificar que de fato eu me arrependi. Ó Senhor Jesus. E se eu tiver a consciência pura também, eu vou identificar quando o outro se arrepende. Ó Senhor Jesus. Né? E ele mostra, né, além de ter a consciência pura diante de Deus, né, a gente também tem que ter uma consciência pura diante dos homens. É o que eu estou tentando explicar aqui. Né? A gente precisa estar limpo diante do Senhor e a nossa consciência também tem que estar pura diante dos irmãos. Né? Ali, então, diante das pessoas, fazer sempre as coisas bem intencionado, né? Senhor Jesus, sempre evitando as coisas, como está tocando no dia de hoje, a questão da conduta. Talvez eu possa conhecer a palavra, convencer muitos, argumentar muita coisa, levar a palavra e tal, e convencer. Mas a questão, a minha conduta, né, Senhor Jesus, está levando também as pessoas a ter boa consciência ou não? Então, é o que eu estou falando. Hoje muitas pessoas mostram verdades na Bíblia, sim, mas a maneira como isso tem sido mostrado, atacando o outro, ferindo, ofendendo, ó Senhor Jesus, isso não é bom, podia ter mostrado na verdade de um outro ângulo, de uma outra maneira. Ó Senhor Jesus. Aí a consciência vai ficando cauterizada, não consegue ir tocando nas verdades de Deus, né? De fato, aquilo que Deus quer mostrar como centro da sua palavra. Ó Senhor Jesus, é o que ele tocou, tem que botar nossa vida em ordem, resolver a experiência. Aí dá o exemplo, né? Um exemplo de consciência ruim diante dos homens. Quando você tem uma dívida com algum irmão, você tem uma dívida lá, eu estou devendo 3 mil reais para o irmão, mas eu não estou conseguindo pagar.
né? Mas não é porque você não quer pagar, porque as situações estão acontecendo e você não está conseguindo. Mas ele fala, então você tem que orar ao Senhor. Senhor, me abençoa para conseguir pagar o fulano. Mas assim, de coração puro. Porque tem pessoas que Deus abençoa para pagar e a pessoa pega aquele dinheiro e gasta em outra coisa. Ó Senhor Jesus, por isso tem que ter coração puro, resolver essas questões, né? E sempre ali, não deixar a pessoa esquecer, sempre chegar e falar para a pessoa, olha, eu não esqueci da sua dívida não, estou me organizando aqui, estou orando ao Senhor e tal, para você manter a consciência pura. Senão alguém vai olhar e falar assim, poxa, aquele fulano ali, aquele irmão ali, poxa, ele toca na palavra, aí o outro vira assim, mas ele deve dinheiro aí na praça, hein? Tá devendo um monte de gente. Às vezes nem mas ouviu falar de um, ó Senhor Jesus, aí a outra fala assim, é mesmo? Aí já começa a sujar a consciência, já começa a não ouvir o que o outro está falando. Ó Senhor Jesus, por isso ele mostrou, tem que resolver as questões. Se a gente ofendeu alguém, vamos pedir perdão. Se a gente não consegue lidar com pequenas coisas, como é que a gente vai ganhar um galardão do reino? Aí o irmão cita aqui Mateus 5, 26, que fala que, em verdade, digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Então a gente não pode ter essas pendências. Uma palavra de justiça, porque é o evangelho do reino. O evangelho do reino mostra isso para nós. No reino do Senhor, não só no reino milenar, mas também na Nova Jerusalém, todo o caminho, vai ser novo céu, nova terra, onde vai habitar a justiça. Se houver algo de injusto em nós, a gente vai ser incompatível com essa vida. É isso que eu estou mostrando para nós. Paulo serviu com consciência pura, sempre ali procurando ali, orar, se purificar, ter um padrão ali, diante das pessoas, diante dos homens, diante de Deus. Ó Senhor Jesus. E mostrou para nós que, além de ter o testemunho da consciência, também se conduzir com santidade e sinceridade de Deus. Como tem que tocar, não é a nossa, não é o nosso padrão, o padrão de Deus. Ele mostrou que a palavra santidade não pode ser traduzida por singeleza ou simplicidade. Singeleza, ele até falou aqui do inglês aqui, single, que é você ver uma coisa só, você ter um só foco. O que vai tirar do foco não me interessa, como eu compartilhei nisso. Mas fulano, não me interessa, eu quero continuar no Espírito. Não, mas você pode resolver isso assim, assim, assim. Não, vou esperar o Senhor mostrar a saída dessa situação. Ó Senhor Jesus, não confie em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Ó Senhor Jesus, e ele mostra também que a questão da palavra aqui de sabedoria humana é sabedoria carnal, que é sárquicos, quer dizer carne. Então, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido, diante de Deus, diante dos homens. Então a gente precisa viver na graça de Deus. E como ele mostrou, vivido aqui é se conduzir, se comportar. Na graça de Deus eu tenho me comportado. Senhor Jesus, tenho sempre dependido do Senhor, tenho me conduzido. E o irmão pergunta, como é que a gente tem se conduzido? Senhor Jesus, como compartilhei, há pessoas que defendem o Evangelho, falam isso está certo, está errado, mas a maneira de se conduzir, a maneira de falar, de levar essa palavra, isso não é bom. Então o Senhor está mostrando para nós, vamos nos conduzir diante do Senhor de maneira a manter a consciência dos outros pura, a manter ali sempre, com que a pessoa possa se chegar diante de Deus, e não ficar somente argumentando coisas, Ó Senhor Jesus, eu vou até falar que por causa dessa percepção do sentido da palavra que foi dada a palavra da semana, o título, que é a conduta do ministro da nova aliança. Ó Senhor Jesus, por isso que é bom a gente penetrar na palavra, você pode ver realmente o sentido da palavra, ali o centro, o cerne da palavra que a gente está lendo, que a gente está desfrutando. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra que a gente precisa se conduzir, Paulo se conduzia no mundo e também entre os irmãos. Então a nossa conduta é para com as pessoas de fora e também para com os irmãos na igreja. A gente precisa estar focado no Evangelho, e disso mostrou para mim, a gente tem que estar engajado, comprometido e focado, E mostrou que singelo, simples, Senhor Jesus. Ter um só foco está em oposição a ser complicado. Então, a gente precisa se conduzir de uma forma singela, sincera com os irmãos e também com as pessoas de fora. E também diante de Deus, a gente não pode esquecer. É isso que vai nos qualificar para ser o ministro da nova aliança. Por isso que Paulo fala, olha, eu tenho esse cuidado de para que não tenha corrido em vão, não tenha me esforçado inutilmente, tendo pregado a palavra para muitos, mas eu mesmo ser desqualificado. O que adianta? Você fez a obra de Deus, muitos creram, muitos foram adiante com a sua palavra, mas você foi desqualificado por causa da sua conduta. Não agiu de maneira simples, singela, sincera, pura diante de Deus, diante dos homens. Ó Senhor Jesus, tudo isso vai ser julgado.
Então, todas essas pessoas, né, que falam isso, falam isso, aquilo. Irmão, então tem que ir lá e também e falar e argumentar. Não. Ó Senhor Jesus, a gente precisa orar, né, para que essas pessoas também possam ser conduzidas diante de Deus, né, possam se arrepender também, para que elas também sejam aprovadas, né, no dia da volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa. Né, sempre ver, né, ali do ponto de vista de Deus, da maneira dele, para que a gente possa ser qualificado, né, como isso da nova aliança, como aqueles que vão reinar com o Senhor. Né, e assim a gente vai deixando todas as nossas pendências de lado. Ó Senhor Jesus, a palavra ficou um pouco comprida, né? O vídeo hoje ficou um pouco comprido, mas que cada um de nós possa de fato, né, orar ao Senhor para que o Senhor nos dê essa pureza, essa simplicidade, né, essa sinceridade diante dele, diante dos homens, para que a gente não tenha barreira, né, para expressar Cristo e para que Cristo de fato seja visto, né, por todos. E esse é o verdadeiro sentido do ministro da Nova Aliança, né, que ele de fato leve, né, a pessoa de Deus, né, uns para os outros. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.